Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E o tema de hoje é vínculos familiares. O vínculo familiares é feito pelas afinidades, pelo amor que sentimos pelas pessoas que vivem no mesmo lar junto conosco. Agora, existe esse vínculo também pelos interesses materiais. Famílias que têm que se ajudar mutuamente. Cada uma vive pela outra, simplesmente com uma obrigação, contra os seus próprios princípios, porque tem que viver daquela forma. Então, o que acontece? Uma insatisfação entre aquele grupo familiar, aquela instituição familiar. Essa insatisfação gera o quê? Uma distância, e não há afinidade entre eles, não há amor entre eles, apenas o interesse. Quando nós rompemos os laços que nos ligam ao corpo físico, o que acontece? Essas pessoas se separam, porque elas só se conheceram ali por interesses materiais. Agora, quando a família está unida pelo amor, pelas afeições, quando elas se amam de verdade, esse amor permanece além da matéria, além do corpo físico. Ela se transfere para a pátria espiritual. Então essas pessoas, é normal elas se encontrarem, se ver novamente, ter sempre contato. Quando um está lá, outro aqui, eles vêm visitar. Os que estão aqui vão visitar os que estão lá. É natural esse processo. Por quê? Quando há amor, afinidade, não há o rompimento dos laços. Os laços continuam existindo. Por quê? Quem ama continua existindo. Sempre esse amor vai existir. E essas pessoas vão sempre estar se encontrando, porque se amam. Então ela não vai se distanciar uma da outra, como normalmente acontece na vida apenas física. Rompe ali. Um desencarnou, pronto. A desencarnação de um basta para ser rompido, porque não existe afeto. Então, o que eu ligava quando estava aqui? Enquanto vivia as coisas do mundo. A ilusão do mundo é que fazia com que eles estavam ligados entre si. E não ao contrário disso. Então, é muito normal esse desligamento, essas pessoas não se encontrarem mais. Então, no exemplo de Jesus, ele fala, quando alguém chega e diz, mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos. E ele responde, eis aqui o meu irmão, eis aqui a minha mãe. É quem estava com ele. Aqueles que tinham um vínculo de afinidade com ele, que eram seus irmãos. Ele não rejeitava a família carnal, mas ele se via nessa condição. A família, os laços da família se torna mais amplo, porque ele está ligado nas coisas, nas relações dos espíritos e não do homem encarnado. Então essas mudanças não afetam a afetividade que existe entre um e outro. Elas continuam existindo. Olha que interessante. Quando a gente começa a ver dessa forma, quando a gente começa a sentir dessa forma, então nós vamos crescendo. Então os nossos laços afetivos, as nossas amizades, ela vai crescendo cada vez mais. Então isso reflete na nossa vida. Quantas amizades a gente encontra, pessoas de outros países, em outras cidades, que a gente nem conhece,
e a gente sente um carinho por aquela pessoa, uma afinidade, e você diz, nossa, esse amigo aqui é um irmão, é uma irmã que eu nunca tive. Por quê? Já tem uma relação afetiva. E é esse ponto que Jesus esclarece para nós. Quando ele fala, aqui está minha mãe, aqui está meus irmãos. Ele se coloca dessa forma, que o vínculo familiar, ele é muito mais amplo. Não é aquele que está dentro do nosso lar, é aqueles com qual temos afinidades. Então você tem um filho, ele atravessa a cidade e vai lá numa galera e ficar junto àquela galera. Por quê? Ali estão os afins, quem tem afinidade com ele. Por isso que ele sai de um lado da cidade e vai para o outro. É lá que ele se sente bem. É lá que está a turminha dele. E não aqui. E a gente não vê isso acontecer? As pessoas não se juntam em grupos? Esses grupos são afinidades que são criadas. E a afinidade é espiritual. Não está ligada ao corpo físico. O corpo físico existe sim alguns interesses. As ligações aqui também, quando ela é espiritual, ela é verdadeira. As pessoas estão unidas por isso. Agora, quando eu me estou unido com alguém somente por interesses financeiros, pela sexualidade, existe alguma coisa? Não existe mais nada. Para aí. Quando esse laço carnal se rompe tudo. Quando ele é espiritual, ele continua. Eu vou embora e continuo amando aquelas pessoas. Ela vai embora, continua me amando. E quando o grupo vai embora, todos se encontram porque se amam. Isso vai pela eternidade, esse amor. Porque se amam. Então a beleza que se mostra nesse processo, junto à reencarnação, é isso. A reencarnação, ela não destrói os laços afetivos. Ela simplesmente se torna eles cada vez mais fortes. Porque o amor é verdadeiro. Por isso, vemos aí pessoas se encontrando de outros países se unindo e formando um núcleo familiar. Isso não acontece? Simplesmente porque são aqueles que vieram se encontrar por alguma razão, porque tem algo para fazer junto, porque tem que construir uma família juntos. Então eles vêm de outros países, falando outros idiomas, se encontram e se acertam. Olha que lindo quando a gente começa a ver e abrir esse leque para o nosso raciocínio, em ver que nada acaba aqui. Tudo continua. Que maravilha! Se esse pensamento fosse explorado, vivido mais entre nós, com sinceridade, como seria as nossas famílias, a nossa sociedade? Com certeza, bem melhor. Então, é uma ideia, é um pensamento para a gente fazer reflexões. Para a gente refletir o benefício que vai trazer a nós, a esperança, a fé raciocinada, sabendo, ele se foi, mas um dia a gente vai se ver. Então, não é acabou para sempre. A gente diz até breve. Até logo. Em breve a gente se encontra novamente. E vamos viver esse amor intenso que vivemos aqui. Olha como o Pai é maravilhoso, como as suas leis são sábias, são maravilhosos. É o Pai, é Deus. E esse amor
que Jesus veio trazer até nós e mostrando com toda a sabedoria esse querido Mestre. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.